Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu quero também aqui deixar a minha saudação à igreja, dizer aqui, aproveitar para manifestar a minha alegria e gratidão a Deus por ter o privilégio de ocupar essa plataforma com muito temor e tremor, glorificando o nome do Senhor. Eu quero, do fundo do meu coração, que você receba essa palavra de maneira muito pastoral, para que a sua vida seja abençoada. Minha oração, meu pedido a Deus é que possamos sair hoje deste lugar tendo concretamente em nossas mãos, decisões para tomar, posicionamentos debaixo de uma certeza que a nossa vida precisa ser vivida para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu quero ler com você o registro do livro de Tiago, capítulo 1, dos versos 12 até o verso 15. Esse texto será, essa porção da palavra será aqui toda ela, aí subdividida na sequência, e vamos estudar essa porção da palavra, buscando aqui retirar preciosos ensinamentos para o nosso coração. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 12, que diz assim: Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam: esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Amém. Queridos, certamente como igreja, nós precisamos manter um posicionamento firme a respeito da pregação contra o pecado. Nós temos que realmente nos posicionar, entender que esta é uma atribuição do povo de Deus, da igreja, se posicionar e pregar contra o pecado. Nós vivemos um tempo, uma geração que às vezes procura-se aí relativizar um pouco a questão do pecado, e aí alguns dizem: essa é uma fraqueza, veja, eu tenho essa debilidade, eu tenho esse probleminha na minha vida. Que probleminha, irmão? Aí a pessoa abre e fala: não, o nome disso é pecado, e pecado tem que ser enfrentado. A igreja precisa se posicionar contra o pecado, mas ao mesmo tempo em que nós temos que nos posicionar contra o pecado, sobretudo nós temos que ter uma pregação que há perdão para os nossos pecados. Amém? Glória a Deus, porque Jesus na cruz levou sobre si a culpa dos nossos pecados, e todo pecado confessado, todo pecado em que nós nos arrependemos, toda atitude de arrependimento, ela imediatamente é recebida pela graça de Cristo. Nossos pecados são então perdoados, e glórias a Jesus por isso e pela sua graça. Mas, queridos, o que nós entendemos também é que antes do pecado, e se tem uma coisa que eu poderia dizer para você, só tem uma coisa que é melhor do que ser perdoado de um pecado: é não pecar. Por quê? Porque se por um lado temos perdão dos nossos pecados, e isso é maravilhoso, isso jamais nos será tirado, glórias a Jesus por isso, nós também sabemos que todo pecado, ainda que perdoado, trará consigo consequências, deixará marcas. Nós teremos que lidar com o desenrolar muitas vezes dessa questão. Eventualmente, vamos aqui imaginar, alguém comete um crime que é passível de uma punição, e essa pessoa arrependida se coloca diante de Deus, busca diante do Senhor o seu favor, a sua misericórdia, e ela é perdoada. Mas na sequência, com o que ela tem que lidar? Com as consequências daquele erro. E eventualmente a pessoa redimida, perdoada por Jesus, vai ser recolhida a uma cela, e ali vai ter que pagar por um crime que foi perdoado, mas no seu âmbito espiritual. Todavia, no que diz respeito às consequências naturais, nós temos que lidar com elas. Mas é curioso, porque quando nós pensamos nessa questão do pecado e de todos os seus, de todo o seu peso, de todas as suas consequências, nós olhamos pela palavra de Deus que antes do pecado se estabelecer,
o que se estabelece, via de regra, é um contexto de tentação. Ou seja, antes do pecado, vem a tentação. Mas a sensação que eu tenho, vez ou outra, é que se por um lado tememos o pecado, parece que a tentação já não é assim algo tão preocupante. A gente vê muita brincadeira com tentação, a gente vê, né, tem aí a figura da maçã, tem a figura do chocolate, tem aquelas coisas assim, olha, isso é uma tentação, e a gente olha, veja, tentação, até porque, veja bem, né, tentação não é um pecado. Como nós sabemos que Cristo Jesus, ele sofreu tentações, e nós vamos falar sobre isso, e uma vez que ele não cometeu pecado, então nós olhamos para isso e falamos, então veja bem, né, não tem muito o que fazer. A tentação é uma coisa que está aí, e aí a gente tem que, né, tentar dar um jeito, e às vezes a gente cai, às vezes a gente não cai, né? Vamos falar também sobre isso. Às vezes a gente descobre que a carne é fraca, às vezes a gente descobre que a carne é forte, e nós olhamos para a tentação, talvez não com esse mesmo olhar, de apego e afinco, com o mesmo temor que precisamos ter em relação ao pecado. E eu gostaria de dizer a você, querido, que o seu posicionamento e o meu posicionamento diante das tentações, eles revelam e eles comunicam qual é o nosso nível de empenho diante do Senhor na luta contra o pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem deu esse valor, quem trouxe realmente a questão da tentação, que trouxe isso à baila, à tona de uma maneira muito forte, foi o próprio Senhor Jesus. Perceba comigo, Jesus ele teve no seu ministério público pouco tempo, entre 3 anos e 3 anos e meio. Ele tinha ali uma missão que só ele poderia fazer, desempenhar, que iria culminar na cruz, mas ele não apenas estava desempenhando o seu ministério, ele estava formando ele estava formando discípulos, ele viria a formar uma igreja, e ele precisava capacitar, habilitar a igreja, e ele estava formando um novo povo, que ele estava chamando. E você sabe bem, querido, existem 2 formas, né, 2 disciplinas espirituais que são fundamentais na vida do crente. Se por um lado, a palavra de Deus é o alimento que o cristão precisa, a oração é o oxigênio que ele precisa. E quando você se alimenta da palavra, ao entrar num lugar de oração, o que essa oração faz? O que esse oxigênio faz? Ele traz esses nutrientes, assim como faz com o nosso corpo. Ele faz com que esses nutrientes que foram recebidos pelo alimento, eles então ganhem as nossas células, e nós ganhamos vida. É por isso que a vida cristã, ela é fundamentada e baseada na palavra de Deus como alimento, como fundamento, e na oração como um lugar de enchimento do Espírito Santo, como realmente esse sopro que recebemos. Então o Senhor Jesus, na consciência de que nós precisamos orar, ele orava, ele era modelo, e em dado momento ele é então chamado, instado, como poderia dizer assim por seus, questionado pelos seus discípulos, dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Veja qual é o pedido: ensina-nos a orar. E essa foi a resposta que ele deu. Jesus, naquilo que nós depois viemos a chamar, convencionamos de chamar de oração do Pai Nosso, porque ela se inicia com essa declaração, na verdade ela é chamada de oração modelo. E o que Jesus nos ensina não é uma oração, mas ele nos ensina a orar. Ou seja, nós precisamos pegar essa oração, nós precisamos olhar para a oração modelo e não repetir as suas palavras, mas compreender o que está sendo dito, quais são os elementos que Jesus apresenta. Olha, vocês precisam orar, isso é fundamental para vocês, e quando vocês orarem, partam desse ensino. Então ele começa ensinando-nos, e ele já traz uma novidade. Ele começa a sua oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, mudou a coisa aqui agora, é um relacionamento pessoal. Deus agora, ele se apresentará, se revelará como essa figura de pai. Eu sou o seu irmão, o primogênito de muitos. E então ele continua: e antes de você pedir qualquer coisa, dê glórias a Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Antes de pedir pela sua vontade, peça pela dele. Venha o teu reino, seja feita a
tua vontade aqui na terra, como está sendo feita no céu. E ele continua, e ele diz, do pão, olha, peça o pão, mas peça de cada dia, porque você precisa diariamente estar na presença do Senhor. Perdoa, nós precisamos de perdão, as nossas dívidas. E ele apresenta um princípio, né, porque nós também temos a disposição de perdoar os nossos devedores. Mas ele diz em dado momento, e não nos deixes cair em tentação. Então o que eu quero que você preste atenção, querido, e que você perceba é que quando Jesus reúne os seus discípulos para lhes deixar o fundamento, aquilo que de mais importante eles precisavam ter para aquele momento, para começar a desenvolver a sua fé e que o evangelho nascesse, dentre esses elementos está: Jesus, Senhor Deus, não nos deixes cair em tentação. Quando eu lia esse texto, em princípio, cair em tentação, na minha compreensão mais imatura, era cair no ato do pecado. Cair na tentação seria, poxa, estou diante de uma tentação, caí. Mas quando você lê o contexto e percebe a palavra que é utilizada ali, ela nos transmite, na verdade, o conceito de não nos deixes entrar em tentação. O que Jesus está dizendo é, não apenas orem para que no contexto, no ambiente da tentação, vocês sejam fortalecidos, e há um lugar de fortalecimento e socorro em meio à tentação, mas o que o Senhor está dizendo é, antecipem, orem e peçam para que sequer vocês entrem nesse lugar. Mas pastor, a tentação não é inevitável? Bem, vamos falar sobre isso. Talvez não necessariamente. Talvez haja sim um tipo e uma maneira e uma postura, um posicionamento que nós nos apresentamos diante do Senhor e diante do inimigo, que blinde muito mais o nosso coração, que nos coloque nesse lugar. Então, queridos, nós precisamos também nos lembrar da seriedade disso. Qual é a descrição? O diabo, ele é apresentado na Bíblia como o tentador. Veja como a tentação, como esse lugar espiritual é importante. O nosso adversário, o nosso inimigo, né? Ele não é chamado de pecador, pecador somos eu e você. Ele é o tentador. E o tentador está à procura de um pecador que compre a sua conversa, que abrace as suas propostas. O diabo, ele é exatamente quando ali em Mateus 4,3, quando ele se aproxima de Cristo, a palavra dita é: o tentador aproximou-se dele, à procura então de um pecador. Então, queridos, debaixo dessa introdução, que eu gostaria que você realmente abrisse o seu coração e que nós olhássemos hoje de uma maneira muito corajosa, muito madura, e eu vou aqui inclusive me permitir até expor o meu coração, porque eu realmente quero inspirar o seu coração, no sentido de que todos nós estamos numa luta contra a nossa carne, contra a nossa natureza, contra o nosso coração, e precisamos tomar um posicionamento, e esse posicionamento, a maneira como nós nos posicionamos diante da tentação, revela realmente o quanto nós tememos a Deus e nós desejamos andar debaixo da sua vontade. O escritor C.S. Lewis, um homem famoso, né, de muita literatura, certa vez fez uma declaração num dos seus livros que eu acho muito forte para o meu coração. Ele diz: todo pecado é um punho cerrado na direção do Senhor. Todo pecado é uma decisão de agredir a Deus, é uma decisão de ofender a Deus. E esse não é o meu coração, eu sei, esse não é o seu coração, e é por isso que nós precisamos lutar, e é por isso que nós precisamos nos posicionar. A palavra do Senhor, ela nos faz um desafio. Temos que lutar? Temos. Temos que lutar quanto? A resposta talvez esteja em Hebreus 12:4. O contexto é: vocês estão passando por tentações, estão passando por provações, e já nós faremos o conceito da diferença entre provação e tentação, mas a medida basicamente é essa, Hebreus 12:4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, pois saibam que, se preciso for, igreja, eu espero que vocês cheguem às últimas consequências, mas que não passe no coração, que não haja a
possibilidade dentro do seu coração de ofender a Deus. Lute até o ponto, e essa é a expressão bíblica, até o ponto de, se necessário for, você verter realmente, você se dedicar, você se esforçar além das suas forças naturais, mas que você se apegue realmente, e que o temor do Senhor, e que nós possamos olhar para o pecado como algo que nós não cogitamos. Você topa nós olharmos um pouco e nos aprofundarmos um pouco mais nesse texto, e olhar para as tentações e pedir a Deus graça e misericórdia, amém? Vamos lá? Bem, primeiro, querido, as tentações, elas têm a capacidade elas, como um termômetro, elas também podem revelar como anda a nossa fé. Diz assim o texto a partir do verso 12: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu a aqueles que o amam. Bem, o texto começa com um aparente paradoxo. Espera aí, feliz, como assim, né? Feliz aqueles que se encontram nesse lugar. Outro texto, antes de voltarmos para cá, que também quando nós lemos, falamos assim: uau, mas isso parece não fazer sentido nenhum. Como é que pode estar no mesmo versículo essas mesmas expressões? Mateus 4:1 diz assim: em seguida, falando a respeito do momento em que Jesus está ali concluindo seus 40 dias de jejum. Irmão, com 40 dias de jejum, você está esperando um anjo vir te pegar, né? Pegar no braço, te pegar no colo e falar: vês, meu filho amado, olha, que orgulho de você. Mas diz o texto, em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito, com E maiúsculo, pelo Espírito, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Curioso nós olharmos que há momentos, ao que me parece, esse é um ambiente e um lugar que o Senhor permite que nós estejamos. Tem uma função didática, tem um sentido. Bem, o texto diz assim: bem-aventurado aqueles que suportam com paciência provações e tentações. Deixa eu tentar aqui, de uma maneira simples, mais didática do que teológica, fazer uma distinção entre o que é uma provação e o que é uma tentação, ok? Nós não vamos aqui fazer uma discussão sobre isso, mas de grosso modo eu poderia dizer para você mais ou menos assim: provações, elas podem vir do Senhor também. O Senhor não traz tentações, a Bíblia mesmo diz: ele a ninguém tenta, mas o Senhor prova. Ele provou a Abraão, ele permitiu que houvesse provações sobre a vida de Jó, mas claramente sobre Abraão, a provação veio do próprio Senhor. O que é uma provação? A provação, ela se apresenta via de regra como uma proposta de uma aparente perda, para sondar o nosso coração, entender se há uma disposição de você oferecer ou perder algo em favor do Senhor, para a glória do Senhor, mas em que ao perdendo algo para a glória do Senhor, na sequência a recompensa é você receber numa medida abençoada, muitas vezes mais. É assim que muitas vezes as provações se apresentam. Elas vêm com uma aparente perda. Agora você precisa revelar o teu coração. Eu preciso descobrir o quanto você está disposto a entregar, a dar, oferecer, perder. Mas na sequência, o Senhor abençoa muito mais quando somos aprovados. A tentação, ela é exatamente o contrário. A tentação vem do tentador, a tentação vem do inimigo. E a tentação, ao invés de tirar, ela vem para te oferecer, para aparentemente te dar algo. Todavia, via de regra, algo ilícito, algo que você não deveria reter, que você não deveria ter ou ter acesso. E ao você assumir e receber aquilo que vem na tentação, na sequência você perde tudo. A proposta da tentação, inversamente a proposta da provação, ela é o inimigo querendo lhe dar algo, lhe oferecer, lhe seduzir com algo, que os seus olhos são colocados naquilo e você assume, mas na sequência você perde tudo. Por exemplo, na tentação de Jesus: transforme essas pedras em pães. Jesus podia transformar as pedras em pães? Você já parou para pensar qual o problema
Por que Jesus não pôde transformar as pedras em pães? Ele é Deus, estava com fome, podia transformar a pedra em pão, esfregar na cara do diabo e falar: aí ó, quem disse que eu não tenho esse poder? Sabe o que Jesus estava dizendo ali? Ele falou assim: se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. É de pedra que se faz pão? Não. Pão se faz com farinha, farinha se faz com trigo. Trigo é uma semente que você tem que lançar na terra, que você tem que regar a terra, que você tem que esperar o tempo, que você tem que colher, que você tem que moer, que você tem que colocar numa massa, que você tem que colocar num forno para você ter pão. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ei, Satanás, eu não pego atalhos. O que eu faço do jeito certo. O que eu não faço para atender às minhas aparentes necessidades. O que eu faço debaixo da direção do Senhor e faço para a glória do Senhor. Isso é uma tentação. Eu não estou aqui, isso que você coloca diante de mim não glorifica a Deus, não é a forma natural como o Senhor quer que as coisas se manifestem. E é por isso que nós precisamos, queridos, realmente olhar e nos inspirar em Jesus, porque via de regra caímos em tentações porque tomamos atalhos, porque permitimos que os nossos olhos se antecipem, né? A cobiça, os desejos do nosso coração tantas vezes nos levam para esse lugar. Sabe, nós ouvimos muitas vezes, num contexto ali de uma confissão, de alguém buscando ajuda, uma expressão que é muito comum para todos nós, né? Quando a pessoa começa ali a falar de alguma situação, aí ela vem naquela direção que eu já comentei aqui, né? Sabe como é que é? A fraqueza, veja bem, sabe como são as coisas, a gente não é de ferro. Em algum momento a famosa expressão, a carne é fraca, aparece. Não, veja, a carne é fraca, até porque, veja o registro de Mateus 26:41, vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Só que é curioso, porque aqui apresenta-se, a carne é fraca. Bom, mas se a carne é fraca, então tá fácil, né, gente? Se a carne é fraca, coisa mais fácil que existe é você vencer um adversário fraco. Mas se a carne é fraca, por que nós não vencemos a carne? Na verdade, parece que a carne é forte. Porque, querido, para o pecado, a carne é forte. Para as coisas espirituais, a carne é fraca. Para a tentação, a carne é forte. Amanhã, 5 horas da manhã ou 5:30, não sei que hora você precisa acordar para estar aqui 6 horas para orar. Sabe o que você vai descobrir? Poxa, mas a carne é fraca. A carne é fraca e a cama é confortável, pastor. E quentinha e está chovendo, aí pior ainda. Mas sabe qual é o nosso equívoco? É supor ou é buscar lutar na arena da tentação com a carne. A carne, não é a carne, não importa se a carne é forte ou fraca. O que nós precisamos entender que a carne não é o objeto da luta. A carne é o fim da luta. A luta se na tentação, ela visa tocar a nossa carne, mas a nossa luta é uma luta espiritual. E aí independe da carne. Deixa eu tentar explicar isso aqui para você. Efésios 6:12-13 diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue ou carne. A nossa luta não é contra o pecado. Quando nós usamos armas espirituais, quando o nosso espírito está fortalecido, e quanto mais fortalecido, independe da força da carne, a carne sempre será sobrepujada pelo espírito, um espírito fortalecido. E é por isso que eu e você precisamos nos lançar nas disciplinas espirituais: oração, jejum, palavra de Deus, consagração diante do Senhor. Mas a nossa luta é contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Nós temos confundindo o lugar da tentação. Não é a carne que tem o papel de resistir às tentações, a carne é o fim da tentação. Quem tem o papel de resistência e proteção à tentação é o meu e o seu espírito. E é por isso que quando temos um espírito fortalecido,
Você já ouviu aqui algumas vezes alguns testemunhos do nosso pastor Luciano, quando fala a respeito, por exemplo, dos períodos mais prolongados de jejum, seja 40 dias ou menos. Já fez algumas declarações, até assim, de uma maneira bastante descontraída, né, na interação com sua esposa, a pastora Kelly, quando ele confessa: olha, a minha condição, a minha natureza, meu temperamento, ele é sanguíneo, eu sou agitado, sou nervoso, eu explodo com facilidade e tal, e brincando que nos momentos em que está jejuando, buscando a presença do Senhor, a esposa chacoalha, né, e até brincando diz assim: cadê meu marido? Cadê aquele homem que está aqui? Cadê aquele leão? E a resposta é: está adormecido, porque o espírito está fortalecido. Ah, queridos, quanto de nós? Ai, pastor, você não sabe, eu não sei. Tem gente que acho que acredita que é assim, algum tipo de escolhido, abençoado, porque assim, parece que todas as tentações do mundo estão sempre apontando para você. Que se tem tentação demais na sua vida, se toda pedra ela é assim suficiente para que eu e você tropecemos nela, é porque o nosso espírito está muito fraquinho. É porque o nosso espírito está muito distante do Senhor. Porque quando nós estamos fortalecidos, sim, querido, nós temos lutas, nós temos provas, nós temos os nossos desafios, mas são lutas realmente que nós olhamos para elas, e quanto mais nos fortalecemos, maiores sim elas são. Mas, querido, um espírito fortalecido, um espírito realmente presente, entregue, né, colocado na presença do Senhor, ele revelará uma fé fortalecida. E nesse aspecto, a provação, ela traz como que um termômetro que prova a nossa fé. E a tentação, queridos, ela será vencida para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Vamos continuar? 2. Não há desculpas para cairmos na tentação. Poxa, pastor, mas aí não, é que você não tem noção do nível das tentações que eu tenho. Não, sabe, eu estou num contexto espiritual que você não faz ideia. Olha, entendeu? Vamos pegar aqui uma caricatura, uma tentação de cunho moral assim. Você não está entendendo assim, os homens ou mulheres que eu tenho que vigiar os meus olhos, você não tem ideia de como eles são incríveis, mas não são essas pessoas feias que você está imaginando, não. A tentação que está, né, olha, é muito difícil. É muito difícil. Mas veja o que diz aqui. Nós voltemos ao texto que diz: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, pois Deus não é tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 10 verso 13. Eu vou ler inclusive em 3 versões rapidamente, para você perceber que cada um dos tradutores aqui faz uma tradução um pouco diferente, mas todas vão na mesma direção. Diz assim, primeiro na Nova Versão Transformadora, uma versão que eu gosto: as tentações em suas vidas não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Às vezes o nosso pastor diz assim, né? Saber que os outros também estão passando por tentação, às vezes dá até assim um consolo. Fala, bom, pelo menos não é só comigo, né? Você olha para o lado e fala, bom, tem mais gente aí lutando. Porque é tão ruim quando você olha para o lado e fala assim, meu Deus, parece que todos abandonaram, né? Eu e minha esposa estávamos agora participando ali da eleição para conselho tutelar, e olhando para o outro falando, será que outras pessoas estão tendo essa mesma disposição de sair das suas casas? Não importa, né? Você olhar para o lado e ainda que outros tenham desistido, é como nós dizemos para os nossos filhos: não é porque todo mundo está fazendo o que está certo, não é porque ninguém está fazendo o que está errado. Nós temos que ter um posicionamento diante da palavra de Deus. Mas seguindo, Deus é fiel, Ele não permitirá que tentações maiores do que vocês podem suportar, quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. A NAA, Nova Almeida Atualizada, preferiu assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Pastor Marciano também recebe tentações humanas, né? Não é porque ele é marciano que são humanas. Ele não está aqui, você não vai contar, e está tudo bem. E a NVI diz assim: não sobreveio a vocês tentações que não fossem comuns aos homens. São comuns. Em todas elas há um escape. Eu não sei você, mas às vezes eu me vejo diante de uns problemas, de umas tentações, que eu falo assim, eu devo estar de parabéns. Ou tentação grande.
E se Deus está permitindo que eu passe por essa tentação, é porque eu devo estar com uma vida cristã muito top. Porque olha, baita tentação. Mas todas elas, a palavra do Senhor nos garante que todas elas, em todas elas, há um escape, há uma saída. Mas por que nós caímos, Marcelo? Porque não escapamos, porque não saímos. Mas flertamos com a tentação. Deixa eu trazer para você aqui 2 exemplos bíblicos de pessoas que estiveram diante de uma mesma situação, tiveram atitudes muito diferentes e tiveram também resultados muito diferentes. A primeira, Eva, né? Tá aqui, vamos brincar com essa caricatura aqui do pecado que era a maçã, como se o pecado original, né, não foi, enfim, não cabe aqui, participe da escola bíblica, enfim, mas vamos pegar aqui, o pecado original era que a mulher, a Eva, não pudesse comer a tal da maçã, ok? Bom, diz assim Gênesis 3:6, lembre-se, com a tentação vem o escape. Mas onde está essa porta? Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa. Como é que começou? Vendo a mulher que a árvore era boa. Começa pelos olhos muitas vezes, irmão. Ela viu, é boa, essa árvore aí é legal, tal da macieira, boa para se comer, mas aí cresce, agradável aos olhos. De bom passou para agradável, não só é boa, é agradável aos olhos, e a árvore desejável. Irmão, começou com boa, ficou agradável. Não é a vontade de Deus, a boa, perfeita, agradável. Não, foi boa, agradável e desejável. Para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido. Vamos pensar essa situação. Está aqui a Eva, do lado de uma cobra que fala, conversando com a tal da cobra. Eu não sei o que essa mulher tinha que ficar conversando, olhando para uma macieira na frente dela, olhando para a maçã e falava assim: ai, dona cobra, que maçã linda, né? E a cobra falava: deve ser tão boa essa maçã, né? E no outro dia, a Eva olhava para a cobra e falava assim: olha, eu estou sendo muito atentada, olha, todo dia essa maçã fica olhando para mim aqui. E a cobra devia olhar para ela e falava assim: come a maçã. Não, ai, será? Diz a piadinha, a brincadeira, que o golpe fatal da cobra foi, ela olhou para Eva e falou assim: come, querida, emagrece. Ela falou: agora. A Eva estava no lugar errado, falando com a pessoa errada. Ela acabou fazendo o quê? A coisa errada. Olha, meu irmão, se eu fosse, e graças a Deus que eu não sou, se eu fosse o inimigo, para tentar a sua vida, talvez eu não usasse uma maçã. Talvez, sabe o que eu usava? Um grupo de WhatsApp. Mas pastor, nesse grupo tem os meus amigos da escola de 30 anos atrás. Querido, faz 30 anos que você não fala com esse abençoado, não soma nada na tua vida, só te manda porcaria. E você precisa tanto manter esse relacionamento? Está lá, não consegue sair. Eu vou perder, vai perder o quê? E aí fica todo dia, o inimigo, o diabo é astuto, né? Olha só como ele oprime, com todo respeito. E aqui eu vou fazer de conta que estou falando com você, eu estou falando para mim, o que o diabo, você que é um mané, eu que sou, era fácil, é só dar um sair e apagar. Mas fica e olha para a maçã, e olha, ai dona cobra, ai mas é difícil, né? O diabo atenta, às vezes, querido, a nossa guarda aqui está baixa. Você sabe que algumas amizades lá no contexto do trabalho já passaram faz tempo do limite do cristão, do limite do sadio, do limite do normal, e não rompe, não quebra, está toda sexta-feira no happy hour. Oh meu Deus! Com a tentação vem uma saída, mas para ter uma saída tem que ter uma posição, e tem que ter a disposição de pagar um preço. Quer ver o que é pagar um preço? Deixa eu pegar um outro texto, que tem uma história, que começa parecido, mas olha como ela acaba. Quero falar com você de José. Seu registro está em Gênesis capítulo 39, a partir do verso 7. Olha aqui, logo a esposa de Potifar começou a olhar com desejo. Como é que começou? De novo, olhando. Rapaz bem afeiçoado,
rapaz bonito, olha o bigodinho dele, que coisa linda, né? Menino bem trabalhado, está aí, funcionário, veio de onde? Começa com os olhos. Venha, deite-se comigo, ordenou ela. Só que ela estava diante de um rapaz temente a Deus. Como eu poderia cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Mas a mulher continuava a assediar José diariamente. Bem, há um lugar, querido, há uma medida de tentação que nós não temos como fugir. Elas sim se estabelecem tantas vezes. Esse rapaz não estava procurando esse contexto, vinha se posicionando, mas haviam, rompantes contra ele, investidas contra ele. Quando José entrou para fazer o seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Então ela agarrou pelo manto e exigiu: venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Queridos, como pastor de jovens, e não só como pastor de jovens, quantas vezes já aconselhei pessoas que se viram nessa mesma condição. Pastor, quando eu vi, estava aqui como nesse contexto aqui, agarrou, e aí quando ele ou ela te agarrou pelo manto, o que é que você fez? Pastor, a carne é fraca. Sabe o que é que José fez? José olhou para aquela situação e falou assim: esse lugar não é para mim. Fugiu, mas para fugir, sabe o que ele precisou fazer? Arrancar a roupa, pular da janela, sair correndo nu, pagar esse mico, olhar, se expor nessa medida. Mas ele estava fazendo uma declaração: eu saio correndo nu, feito um louco, mas uma coisa eu não faço: desonrar e desagradar e ferir o coração do meu Deus. A mesma situação, só que ele teve um posicionamento. Querido, eu gosto de um ditado popular que diz assim: só morre afogado quem acha que sabe nadar. Quem não sabe nadar, nem coloca o pé numa canoa. Se precisar entrar num barco, a pessoa olha para o lado, vê aquele tanto de água, fala assim: me vê logo 2 coletes, e se possível aquele macarrãozinho que a gente coloca debaixo do braço, porque eu sei que eu não sei nadar. E se eu sei que eu não sei nadar, eu não me exponho a morrer afogado. Mas eu já estive diante de jovens dizendo assim: rapaz, você está indo em tal lugar com frequência. Pastor, eu tenho maturidade para isso, fica tranquilo, a minha relação com Deus é um negócio diferente. Eu posso ir lá, ouvir as canções, posso consumir alguma coisa, saio de lá na boa. 1 semana, 2, 3, irmão, na 4ª, infelizmente não tem alguém nu correndo de medo, mas tem alguém seduzido pela esposa de Potifar. Eu desde manhã estou tomando a liberdade de usar aqui a figura do pastor Anderson, e tenho usado com muito respeito e com muita gratidão e admiração. Quando eu conheci o Anderson, eu tinha um pouco de medo dele. Falei, esse cara, quando eu ouvi a história dele, e ouvi a ficha corrida dele, que foi redimida por Jesus, eu falei assim: rapaz, eu, Mauricinho, do jeito que eu sou, perto desse cara, ele vai me atropelar. E eu olhava para ele, com todo respeito, eu olhava assim: mas esse cara é meio engessado. Não pode isso, não posso aquilo, tal, e não sei o que, e tal, e não sei o que. Mas aí eu conheci a história desse homem, de onde o Senhor o tirou, quais foram os lugares em que ele já esteve, as dores que já sentiu, os pecados que já caiu e as cicatrizes que ele carrega. Quando você anda hoje com o pastor Anderson, por essa rua eu não passo, Marcelo, não quero nem passar, porque nessa casa aqui eu já fiz isso, por aqui eu não quero. Isso aí que todo mundo está dizendo que pode tomar, eu não tomo. Sabe por quê? Porque eu sei. Porque sabe o seguinte? Porque eu tenho medo de morrer afogado. Ele poderia estar dizendo assim: sou nova criatura, as coisas velhas já passaram. Nova criatura, sim, as coisas velhas já passaram, mas eu sei o velho homem, eu sei que o leão está lá, está enjaulado, e glória a Deus por isso. Mas sabe por quê? Porque tem um homem aqui que tem medo de pecar contra o seu Deus. Eu prefiro passar pelo juízo das pessoas do que pelo juízo de Deus, do que desonrar o meu Deus. E eu quero dizer que eu louvo a Deus por essa posição e me inspiro sobre ela, porque homens e mulheres que têm medo do pecado não vão cair nas mãos de uma esposa de Potifar.
e vão glorificar a Deus. E querido, lembre-se disso, sempre virá, né? Cuidado, não, quando chegar lá a gente resolve. Olha o que Jesus falou. Ele falou assim: não nos deixes cair em tentação. Não é nem um livramento na tentação, porque Ele conhece, Ele sabe como nós somos, queridos. Ficar brincando, ficar testando os limites. Olha o que diz Lucas 22, 31, 32. Então o Senhor Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo eu supliquei em oração por você, Simão. Sabe o que Simão estava falando? Ei, confia no Pai. Toca no Caleri que é gol. Confia. Fica tranquilo, Jesus. Na hora que o negócio der ruim, eu estou aqui. Jesus falou assim para ele: ô Simão, eu conheço o teu coração, eu conheço o coração dos meus filhos. Sabe que enquanto você está aí achando que você pode, deixa eu dizer, a minha oração é: Senhor, não deixa nem que ele chegue nesse lugar, livra-o desse lugar. Querido, nós precisamos ter a maturidade. Eu tenho dado um outro exemplo aqui, que espero que você ouça com ouvidos espirituais e que isso inspire, que essa minha atitude inspire o seu coração. Eu já passei aí dos 40 anos, né? Não parece, passei, e bem passado já. E chega uma hora que você tem que cuidar da saúde, do corpo, e às vezes ser até mais efetivo, né? Ir numa academia, fazer ali, né, uma atividade física, correr e tal. E esse tem sido a minha atitude. Então eu não tenho, no condomínio que moro ali, é um condomínio muito pequeno, não tenho uma academia dentro da minha casa. Então o que a gente precisa fazer? Precisa pagar uma academia aí fora na rua. Uma academia em que vamos eu, minha esposa, minha filha. Eu vou logo bem cedinho, porque eu deixo as crianças na escola, de lá já corro para a academia, faço ali 40 minutos, 8h15 estou em casa, porque preciso ir trabalhar todas as manhãs. Só que, querido, estando ali na academia, tem assim uma situação, eu não sei, queridos, como é que, tem umas irmãs na academia, eu não sei qual é a técnica para entrar naquela roupa. Não sei se você passa manteiga antes, se você entra numa coisa de vácuo. Eu sei que você olha para determinadas irmãs, você fala assim: a abençoada está de roupa ou sem? E que você tem que dar uma filmada e falar assim. E sabe, eu não raro, estou aqui falando diante da minha esposa. Sabe qual é a acusação que eu tenho muitas vezes no meu coração? Não é do diabo: olha para ela, olha esse corpo, tal, desejo. Eu vou usar uma palavra aqui um pouco chula, um pouco forte. Sabe o que eu ouço do diabo? Você é um idiota, né? Sabe por quê? Porque eu fico olhando para o chão. Estou ouvindo, vem a irmã vestida a vácuo, Sabe o que o diabo fala? Tu é um homem maduro, tu não é pastor não? Você não acha que um pastor devia poder estar nessa academia e olhar para quem quer que fosse e dar a paz do Senhor? E eu olho para o chão. Esses dias, querido, de verdade, eu dei-lhe, tinha um equipamento aquele que, enfim, um equipamento tinha um ferro assim, e eu olhando para baixo, eu dei-lhe uma canelada, mas de verdade, aquilo veio assim, uma tristeza no meu coração. Eu falei assim: eu sou um trouxa, né? Mas na sequência vem uma convicção no coração, sabe? Vem assim um desejo: Senhor, eu tenho esposa, filhos maravilhosos, uma família querida, abençoada. Eu não estou nem dizendo o que vai acontecer aqui. Eu sei por onde começa. Eu sei que se eu ficar aqui, que nem um bobo, olhando que seja para o chão, porque quem anda na borda, fica tranquilo, pode ser que não caia. Quem anda longe, com certeza não cai. Com certeza não cai. Mas a Bíblia também diz: quem está em pé, vigie para que não caia. Então não estou dizendo que está nada ganho, não. Eu estou dizendo aqui que, em respeito à minha esposa, gratidão pela minha família, mas sobretudo por amor e temor a Deus, eu prefiro fazer assim.
Se você frequenta a mesma academia que eu, certamente você me deve achar um dos caras mais sem educação daquele lugar. Porque além de ficar olhando para o chão, eu coloco um fone de ouvido que tem uma tecnologia que ela faz o cancelamento de todo o ruído externo. Eu só ouço a palavra de Deus. Eu fico 40 minutos dizendo: você precisa de Jesus, você precisa de Jesus. Eu só vejo mão assim: oi, oi. Aí quando eu vejo assim uma boca, eu falo: pastor. Oi, você é pastor lá? Sou. Eu já vejo, se já tivesse vestido a vácuo, eu já falo: irmã, vigia. Mas enfim, isso é uma outra. Para nós terminarmos aqui, as tentações. Espero que você com maturidade ouça isso e aplique na sua vida. E aplique na sua vida, porque essa é uma atitude que glorifica e honra a Deus. Por fim, as nossas tentações são um bom termômetro para entender quais são as nossas áreas de fraqueza, quais são as nossas debilidades. Diz assim o texto, retornando a ele: mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Pastor, sou sempre tentado numa área. Ponto de atenção, irmão. O diabo, eu não vou aqui falar bem do diabo. Uma coisa, ele não é burro. Uma coisa ele não faz: desperdiçar recurso e tempo. Se ele constantemente me assedia ou te assedia numa determinada área, é porque ele tem percebido que nesta área ainda existem vulnerabilidades em nossas vidas. Queridos, Jesus foi tentado em quê? Pão. Por quê? Porque estava há 40 dias sem comer. Se ele estava há 40 dias sem se alimentar, Jesus ia mostrar para ele um maço de dinheiro? Não. Pão. Você não está com fome? Come. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ter muita coragem para olhar isso. Coragem para sondar os sentimentos, as sensações e reações dos nossos corações diante das situações e dizer: opa! Isso aqui é... Sabe quando a mãe da gente, assim, quando o pai ou a mãe às vezes dá uma orientação para um filho, né? O filho, ele está andando no mesmo lado da calçada que alguém que não é lá assim muito gente boa, né? O pai e a mãe chegam para a criança assim: daqui, você não pode, cuidado com essa amizade, daqui uns dias você está usando droga. A criança olha e fala assim: meu Deus, pai, eu só estava no mesmo lado da rua. E a gente olha como se, né? A gente olha lá para frente: meu Deus, que exagero. Não, aquela primeira sensação, porque se não é nada, querido, porque se não é nada, então qual que é a dificuldade de vencer isso? Sabe, existem alguns textos que nós olhamos para eles e a gente fala assim: isso aqui não é, com certeza não é o sentido real, não é esse do texto, não é isso. Por exemplo, quando a Bíblia nos fala, por exemplo, que se o Mateus 5, 29 e 30 diz assim: se o seu olho direito leva a pecar, arranque e o jogue fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o levar a pecar, jogue-a e corte-a e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Queridos, eu posso admitir com você que certamente a intenção do autor não é a automutilação, que nós arranquemos os olhos literalmente ou cortemos as nossas mãos, mas de alguma forma é sim a ideia do texto que nós arranquemos de nossos olhos o que nos leva a pecar, ou que nós arranquemos de nossas mãos o que nos faz pecar. Talvez eu esteja falando para um adolescente, para uma criança, ou posso estar falando aqui para pessoas muito mais velhas, mas talvez o arrancar os olhos aqui seja jogar esse celular fora, seja colocar, dar à esposa acesso a áreas que hoje ela não tem. Arrancar os olhos, querido, é ter coragem de mutilar o nosso orgulho para dizer: ei, eu tenho medo de morrer afogado. Miserável homem que sou. Querido, se o apóstolo Paulo teve a coragem de dizer: sabe o bem que eu quero fazer? Não faço. Sabe o mal que eu detesto? Faço. Miserável homem que sou. Senhor, tem misericórdia de mim, ajuda. E aí você continuará vendo, para a glória de Jesus, homens, marmanjos, maduros, já
com família, olhando para o chão, dizendo: isso aqui não é para mim. Mas está todo mundo na roda. Para mim não. Mas Jesus te libertou e quero continuar liberto. As nossas tentações, elas revelam. Jesus foi tentado no deserto, certo? Diz para mim, ele foi tentado alguma outra vez? Não. Sabe por quê, queridos? E eu queria trazer esperança para o seu coração. A palavra do Senhor, ela nos diz que nós podemos. Tiago 4, 7, 8 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Jesus, ele não passou apenas por essa tentação do pão. Naquele contexto foram várias. Há 2 textos, Lucas 4,13, quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora. Tentou, não deu, sabe o que ele faz? Vai embora. Hebreus 4,15, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Um dia eu estou atendendo uma pessoa, ela falando assim, toda espiritual: não, pastor, olha, eu não sei, estou muito preocupado, eu acho que eu devo ser algum escolhido, porque o diabo, ele quer atormentar a minha vida de uma maneira. Eu falo: sério, irmão, o diabo está atrás de você? Tá, o diabo está furioso comigo. Está furioso com você? Sim, quando eu ando na rua eu tenho a sensação de que eu estou sendo seguido. Pastor, eu acho que o diabo está me seguindo na rua. Olhei para ele e falei assim: sabe o que a palavra de Deus fala? Ela falava assim: resistir ao diabo, ele fugirá de você. Meu irmão, o que o diabo tem que ficar andando atrás de você? Ele tinha que estar correndo de você. A Bíblia diz que quando Jesus chegava nos lugares, os demônios se encomendavam, saiu correndo e falavam assim: o que você está fazendo aqui? E eles ficavam endemoniados, os demônios. Nós não podemos estar no mesmo lugar que você. Nós podemos chegar num lugar em que jamais eu poderei dizer para você que não seremos mais tentados, mas que o diabo vai olhar para mim e para você e vai falar assim: isso é casca grossa. Quando eu mando uma tentação para esse, a postura dele, ao invés de derrubá-lo e derrubar os que estão próximos, glorifica a Deus, e além de não ganhar ele, ainda perco quem está perto, porque olha e fala assim: isso é um homem, é uma mulher de Deus, que leva as coisas de Deus a sério. Você pode se colocar em pé para que nós possamos. Quero apenas ler aqui o registro de um pastor americano chamado Oswald Chambers. Olha que curioso: a disposição de um homem em seu interior. A disposição de um homem em seu interior. Isto é, o que ele possui em sua personalidade determina pelo que ele é tentado exteriormente. A tentação se ajusta à natureza da pessoa tentada e revela as possibilidades daquela natureza. As nossas tentações nascem dos nossos corações. Queria finalizar fazendo aqui uma ilustração. Tenho brincado com ela também, tenho feito essa ilustração com muita alegria. Ela é uma ilustração muito simples, mas eu fui pastoreado pelo meu sogro, pastor Saulo, pai da Elô, por muitos anos. Ele contava essa ilustração, eu olhava assim: nossa, que história bobinha. E hoje eu estou aqui usando essa história. Olha que privilégio, né? Que bênção. A ilustração, ela dizia assim, ela fala sobre esse cuidado que nós precisamos ter com as tentações. Quem tem caminhado aqui conosco nessa casa, já ouviu ou já participou, já leu, por exemplo, o livro Graça Transformadora do pastor Luciano Subirá, participou da conferência. Você tem ali 2 informações maravilhosas. A primeira: a graça de Jesus é o antídoto do céu, é o perdão dos nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Mas sabe o que também é a graça? A capacitação que vem do Espírito Santo, para que eu e você possamos vencer as tentações e sequer pecar, porque é melhor você não pecar do que você precisar ser perdoado. Então diz essa ilustração que havia uma família, um casal que tinha um filho, um homem que temia a Deus, que conduzia sua casa, sua família nos caminhos do Senhor. Um dia ele pega uma foto muito bonita, uma foto da família, sabe aquelas fotos bem legais que a gente tem com a família, faz um grande quadro, coloca na sala da sua casa, e em cima do quadro ele imprime um versículo bíblico que diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A foto dele, da esposa, com seu filho. Aleluia. Mas esse menino, ele começa a flertar com o pecado,
tentações, começa a se afastar, se esfriar, não dar ouvidos aos seus pais, e ele se desvia dos caminhos do Senhor. Seu pai, entristecido, olha para essa situação. Um dia o menino acorda, vamos dizer que seu nome é Joãozinho. Joãozinho acorda, ele chega na sala, ele vê o quadro e vê que tem alguma coisa diferente. Estava lá o quadro, a foto, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas escrito a caneta embaixo, estava escrito assim, menos o Joãozinho. Joãozinho ficou revoltado. Ah, é? Então você vai ver então. E começa a realmente tomar atitudes cada vez mais desagradáveis, não só ao coração do seu pai, mas ao coração de Deus. E junto com a frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor menos Joãozinho, havia naquele dia 2 taxinhas no rosto do Joãozinho assim coladas. E ele começou a perceber que quanto mais ele se afastava dos caminhos do Senhor, mais ele fazia coisas desagradáveis. Todos os dias pela manhã, ele, quando olhava para aquela foto, tinha mais taxinhas no rosto dele. E elas foram aumentando. Até que um dia, o Joãozinho acorda, refletindo sobre a sua vida, e quando ele olha para aquele quadro, eu e minha casa serviremos ao Senhor, menos o Joãozinho. E quando ele percebe, ele olha para a foto dele, ele estava de cima a baixo, todo, completamente cheio de taxinhas sobre a imagem dele. Aquilo fere o seu coração. Ele diz, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Ele chama o pai e fala, pai, não dá mais, olha aí, olha o que é que eu me transformei. O pai o recebe e fala, filho, se eu que sou teu pai te recebo, imagina Deus. O menino dobra os seus joelhos, se reconcilia com Deus. Eles se abraçam, vão dormir, vão descansar. No dia seguinte, Joãozinho acorda animadíssimo. Ele fala assim, eu preciso ir lá na sala, eu preciso ver o quadro. Quando ele chega, estava lá o quadro lindo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e foi apagado menos Joãozinho. Já não tinha mais nenhuma taxinha no rosto do Joãozinho. Só que quando ele olha, todas as taxinhas haviam sido retiradas, mas haviam muitas marcas no rosto dele. Ele chama o pai e fala, pai, a gente precisa trocar essa foto, porque está cheio de marcas aí. O pai olha para o Joãozinho e fala, filho, deixa eu te dizer uma coisa, nós vamos deixar essa foto aí por 2 motivos. Primeiro, para que nós sempre nos lembremos que o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo o pecado, e que tem perdão para os nossos pecados. Mas segundo, que o pecado deixa marcas. E deixa eu fazer uma pergunta com muito respeito e muito carinho para você. Como seria a sua vida se algumas das tentações nas quais você já caiu, se você tivesse as vencido? O que teria acontecido? E eu não estou dizendo que Jesus não perdoa, não redime o tempo, não faz novas todas as coisas, mas há muitos casamentos aqui restaurados para a glória de Jesus, amém, para a glória de Jesus, mas trazem marcas, coisas que não precisavam ter acontecido, trazem cicatrizes. Há pessoas aqui, glória a Deus, estão aqui, carregam cicatrizes nos seus corpos. Glórias a Jesus porque você está aqui. Mas talvez, se uma tentação tivesse sido vencida, o processo teria sido outro. Queria que você fechasse os seus olhos, porque nós vamos orar.